Senhor presidente, demais deputados, deputadas, senhores e senhoras, o desempenho pífio da primeira rodada de leilões do Programa de Investimento em Logística do governo Dilma mostra que o modelo corre o risco de se tornar um fiasco. O leilão do trecho de pouco mais de 370 quilômetros da BR-262, entre o meu estado, o Espírito Santo, e Minas Gerais, por exemplo, não teve um único interessado, Zalci. Nenhum. O que mostra a desconfiança da iniciativa privada na falta de clareza do governo do Partido dos Trabalhadores, que não consegue proporcionar condições atraentes a possíveis investidores. Além dos investimentos públicos nas rodovias virem caindo, o que piora a situação do tráfego nas estradas, nos chegam as declarações do ministro César Borges, dos Transportes, de que o governo não deve voltar a conversar com o setor privado para tentar identificar mudanças que podem ser feitas para deixar a 262 atrativa para o mercado. Pelo contrário, lendo notícias de hoje, a notícia é: governo dá pito empresários, como se fosse crianças de escola. Ao invés de pensar, nós erramos, fazer um diagnóstico, o que nós temos que acertar? O governo apostou no sucesso dos leilões dos trechos da BR-050 em Minas e na 262 entre Viana e João Molevade, considerado os lotes, a avaliação deles, os lotes mais atrativos, onde haveria menor risco em relação às obras e maior possibilidade de receita. Chamaram de os filés das concessões, o que espraiaria uma nuvem de otimismo sobre a nossa combalida economia. Porém, o que era filé revelou-se carne de pescoço, osso duro de roer. No caso da 262, o mercado parece considerar que há risco demais para retorno de menos, apesar dos vultuosos recursos que o governo se dispôs a pôr na empreitada. Considerando os financiamentos subsidiados, a participação dos bancos públicos e os fundos de pensões estatais nos consórcios, o capital privado representaria apenas 15%. Mas isso não foi suficiente para despertar a atração dos empreendedores privados. O que parece estar entre os principais motivos do desinteresse privado é ter que contar com o chamado risco de Nietzsche como sócio na empreitada. Olha bem, o risco de Nietzsche. Os capixabas conhecemos muito bem o que é isso, pois esperamos há mais de uma década, deputado Zalci, uma obra plana que contorna Vitória na nossa capital. Uma década, 13 anos já. Notória pela sua lentidão operacional no caso da BR-262, o órgão federal teria que duplicar 188,8 quilômetros dos 375,6 quilômetros da rodovia. Se não fizesse no prazo estimado de apenas 5 anos, o prejuízo ficaria para os concessionários. Mas após o fiasco, o ministro da pasta recuou e assumiu o risco de Nietzsche para o governo. Sentado com a nossa bancada inteira, ele não assumiu, nem ele nem a ministra Gleice. Agora já mudaram. Toda hora se muda, não tem regras claras e fixas que dê segurança. Mas como ser sócio de um governo que sequer consegue executar seu orçamento para o setor? O jornal Folha de São Paulo mostrou que os investimentos em rodovias, que já eram baixos na gestão Lula, caíram 17,5% sob a gestão de Dilma em valores nominais. Deputado Zalci, na 262, está no orçamento do ano passado, 294 milhões. Foram realizados, ouçam bem, realizados 0,4. 0,4. Não tem, quer dizer, contrafatos, não há argumentos. Há 3 anos, a Confederação Nacional do Transporte classificava que 19% da extensão pensionada das rodovias federais estava em situação ruim e péssima. Isso evoluiu para 21,7%. Aquelas que eram boas
caiu de 44,8, quase 45, para 40,3. Ou seja, defasada de 2 décadas, o país precisaria de duplicar os seus aportes, mais de 150 bilhões a mais por ano para cuidar da nossa infraestrutura anualmente. O programa federal representa, portanto, um pedaço pequeno, mas importante de necessidades. Colocá-lo em andamento, porém, não será fácil, como ficou evidente na 262. No entanto, ao invés de fazer do tombo um aprendizado, como a gente fala lá na roça, do trupicão, e tentar salvar o resto do processo, o governo fica criando fantasmas. Fala que o vexame não foi pelo modelo da concessão. Colocou culpa em razões políticas na bancada, no governador e na bancada federal. Depois colocou de armações de empresários, ao invés de reconhecer, que isso é fruto da gestão do PT, que depois de 8 anos sem fazer nada, quase uma década, faz as privatizações que chamam de concessões envergonhadas. O PAC não andou, pararam de falar no PAC, não se fala mais em PAC, porque o PAC foi só mídia, aí foram para as concessões, mas também não sabem fazer. Quer dizer, na verdade, tanto o governador Renato Casagrande como todos nós da bancada alertamos em agosto desse ano, publicamente aos ministros Gleice Hoffmann e César Borges, sobre a modelagem inadequada para a concessão do trecho, que continham erros e vícios apontados por técnicos do setor, inclusive na audiência pública em que o nosso Conselho Regional de Engenharia apontou vários erros, não consertaram nenhum, tocaram em frente, porque esse é o estilo do PT. Na audiência pública de janeiro deste ano, não foi agora, em setembro, os problemas foram levantados, foram apresentadas sugestões, mas o governo ignorou todas elas. O jornal Capixaba Gazeta denunciou em consecutivas edições dos usuários da 262 estavam sendo iludidos pelo governo federal com o anúncio de uma rodovia duplicada com segurança e com pedágio compatível com o bolso de todos. Sabe quanto que é o pedágio? O pedágio ida e volta nas duas praças, se você passar todos os dias, dá R$ 37,40 e dá R$ 1.120. Obra essa, deputados Santo Agostinho, obra essa, que está no PAC, que está contratada entre Viana e Vitor Hugo, 52 quilômetros, vai ser homologado essa semana que vem, com dinheiro público, pois colocaram esse trecho junto com o trecho de Minas. Minas vai ser a iniciativa privada e o nosso vai ser o DINIT, que vai ter que subir as Serras Capixabas, que é pedra pura, no prazo de 5 anos. Não faz o contorno de Vitória em 13 anos, que é plano, que são 20 quilômetros, são 52 quilômetros, praticamente de serra. Evidentemente que a bancada federal expressou o sentimento da população, até porque esse pedágio era semi-urbano. Muitos daqueles usuários usam para levar os filhos à escola no município de Domingos Martins. Então não tem cabimento cobrar pedágio de uma estrada que já está licitada e o contrato já está praticamente para ser homologado em 52 quilômetros. É novamente o Espírito Santo tomando na cabeça. Vossa Excelência, me permite a parte? Permito. Esse assunto é muito importante. Eu, inclusive, deputado, sou autor de um projeto de lei, porque eu estranhei no edital que quando tiver 10% pronta a estrada já pode cobrar pedágio. E eu sou autor de um projeto de lei que é exatamente o contrário, proíbe cobrança de pedágio em estrada não acabada. Esta é uma vergonha. Quer dizer, além de ser vergonhoso, os empresários aí ganham muito dinheiro nas costas do poder público. Eu acho que cobrar pedágio eu sou favorável. Sim. Porque é pedágio em estrada não acabada. Esta é uma vergonha. Quer dizer, além de ser vergonhoso, os empresários aí ganham muito dinheiro nas costas do poder público. Eu acho que cobrar pedágio eu sou favorável. Sim. Porque você vai em qualquer país do mundo, hoje as estradas, o governo tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança, o resto é atividade privada que faz melhor. Agora, cobrar pedágio em estrada que 10%, aí é brincadeira. Não, e a outra, deputado,
o Polícia Rodoviária Federal levantou, só esse ano, deputados, 1.635 acidentes, 33 mortes até 15 de setembro. É uma estrada também perigosa, porque é alta, cheia de curva, um traçado feito na década de 60, que permanece o mesmo da mesma forma. Quer dizer, as premissas do leilão, do trecho, estão fora da realidade. As estimativas estão superdimensionadas, segundo os técnicos. A expectativa de tráfego gerando o quê? Gerando um risco chamado insegurança jurídica. O governo muda as regras a cada momento. O governo Dilma deveria compreender que a iniciativa privada não entra em negócio que esteja claro e seguro, porque são mais de 30 anos que ela terá que estabelecer regras que possam dar estabilidade. E isso não inspira confiança. O mesmo pecado se comete em relação às regras do leilão da BR-101, no trecho da Bahia, agora em outubro, que já se fala que se vai adiar. Pela insegurança e pela balbúrdia, pela confusão que se cria no governo. O lote de outros 6 trechos das rodovias federais previstos para serem feitos entre novembro e dezembro, hoje já se fala que vai fatiar. Imagina se isso vai dar certo. O presidente Lula, em 2007, licitou num só dia 7 trechos. Aliás, eu vou citar, que não anda bem. Fizeram de conta que fizeram a concessão a preços módicos que não tem nenhum investimento depois de vários anos. No que pese a demonização promovida pelo PT quanto às privatizações e a sua posterior adesão a essas, ficaram 8 anos resistindo e agora não sabe como faz, até porque o fogo amigo está dentro do governo, contra as privatizações, decidiu-se utilizá-lo no setor de infraestrutura, mas não deu conta com segurança e com clareza de regras que são fundamentais em negócios dessa natureza, que não se pode criar um programa de privatização de forma improvisada, amadora, e que hoje Mira Leitão fala, que toda hora se troca as regras e não dá estabilidade nenhuma. Depois não, deputado. Serei brevíssimo, até porque o pronunciamento de Vossa Excelência é muito importante, não apenas para o Espírito Santo, mas para o Brasil. Apenas para dizer que a semana passada, deputado César, eu fiz aqui um requerimento ao presidente do DENIT, exatamente em cima dessas coisas. Essas são as cobranças de umas caixas pretas colocadas nas rodovias descaradamente, rodovias federais, carros de 200 km por hora, as caixas pretas colocadas nas rodovias descaradamente, rodovias federais, carros de 200 km por hora com 40 km por hora, tirando as lombadas de concreto para colocar chamada lombada eletrônica, que não são eletrônicas, para cobrar dos usuários das estradas. Quero me associar a Vossa Excelência por importante pronunciamento que Vossa Excelência faz. E aproveitando hoje, Mira Leitão, mas os projetos, falando de Libra de hoje, os projetos são atraentes, os investidores estão interessados. 4 grandes investidores não vieram. Por quê? Porque o improviso regulatório, há um improviso permanente, tendo sido constante, isso tem aumentado demais os riscos. E aí, senhor presidente, as concessões de rodovias pelo governo Lula em 2007 foram a preço de banana. Mal cumpriram 10%. 10%, 2007, 2013, são 5 anos. São 6 anos, né? São 6 anos. 10% das obrigações previstas para o período de 5 anos do seu início. A gestão Dilma, no terceiro leilão, é o terceiro leilão com resultados pífios, que já fracassaram da 040 e da 116. Vamos lembrar dos leilões dos aeroportos. O próprio governo reclamou do resultado, que quem ganhou não tem experiência com aeroportos. Os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. Mas tais investimentos não se efetivarão em um ambiente de dúvida, risco e de perda de confiança no que se criou em torno do atual governo. O PT foi fundamental no impedimento de um programa exitoso de privatizações, porque para quem sabia como fazer com competência e segurança jurídica. Agora que reconhece o seu erro, ele não sabe como fazer. Então, senhor presidente, é lamentável que nós estejamos vivendo isso e que o PAC está aqui, Folha de São Paulo, do ano passado. O PAC
licitou em 2007 7.500 quilômetros. 5.500 precisam de duplicação. A falta de velocidade do poder público levou a presidente em 2011 a passar para os programas de concessão. E no programa de concessão não consegue dar um passo, porque a incompetência, o improviso e a falta de visão do que significa desenvolver a nossa infraestrutura.